Olá, sejam muito bem-vindos a essa nossa segunda aula sobre o gênero normativo, que é o que nós estamos estudando no EAJA, ok? Então vamos lá. Turma do EAJA, seja muito bem-vindo. Espero que vocês estejam aprendendo. A gente sabe que não está fácil, né? Mas a gente tem que seguir o nosso caminho e essa nova forma de ensino, ela opera assim, né? Então a gente vai tentando se adequar. Bem, vamos lá. Gênero normativo. Ontem, na aula passada, a gente viu que o gênero normativo, ele se dá, já a próprio nome já diz, não, né? São os textos que têm como fonte ou como evidente apelo linguístico, discursivo, uma norma, né? O que seria uma norma? Uma norma é uma regra. Então, são os textos que têm como base uma regra, aquilo que a gente tem que seguir. Né? E aí eu dei o exemplo de uma sociedade sem regras, sem normas, sem leis, como seria, né? Ia ser muito difícil sobreviver numa sociedade assim, tendo em vista que o ser humano, ele muitas vezes, ele tem que ser regido por regras e leis para poder ser civilizado. Infelizmente, né? E as leis, elas fazem isso, elas dão esse critério de civilidade aí ao ser humano. Bem, então o texto normativo é aquele que integra um conjunto de regras, normas e preceitos. Até aí a gente viu também, né, que um exemplo para a gente ver isso é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é feito através de várias leis que devem ser seguidas, né? A lei aí 8.069. E aí a gente viu o ECA como exemplo desse texto normativo. Bem, para dar sequência, hoje, né, a gente vai continuar com o ECA. O ECA é um estatuto, né? E o que seria um estatuto? Qual é a definição, né, de estatuto enquanto texto? É um regulamento ou conjunto de regras ou leis de organização e funcionamento. Então, o Estatuto ECA é um regulamento, é um conjunto de regras. Qual a intenção, a intencionalidade ou intenção desse estatuto? Por que ele foi criado? Por que um estatuto ou uma lei é criada? Um regimento numa escola, para regulamentar o funcionamento de grupos sociais. Então, fazer com que a sociedade funcione de forma tranquila, sem nenhum tipo de problemas. E aí a gente tem também os órgãos, estabelecimentos, empresas, né? Estabelecimentos, a gente tem aí os estatutos dentro das escolas e dentro dos órgãos públicos também, cada um tem seu estatuto, suas leis, que devem ser seguidas, seus regimentos. Então, o estatuto, ele está presente em quase todas as esferas sociais. E a sua estrutura? Como ele se estrutura? Ele se organiza, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um exemplo disso, se organiza em capítulos, né, e tem títulos, subtítulos, parágrafos e incisos. Então, a gente pode ver esse exemplo aqui, ó. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Então, aqui está o capítulo 4, tá vendo aqui? Capítulo 4, do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Então, primeira coisa que vem lá, vamos voltar lá, ó, na estrutura. O que vem primeiro? Capítulo, ok? Depois vem o quê? O título. Então, vamos lá no estatuto novamente, do título. Então, primeiro capítulo, o título, do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Quem tem o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer? Todo mundo. Mas esse direito, ele é regulamentado pelo ECA para a criança ou adolescente. É um direito inegável. Eles têm que ter isso aqui, né? Então, assim, a criança, ela não pode trabalhar no semáforo pedindo dinheiro, porque o direito dela é a educação,
à cultura, ao lazer. E se ela está no semáforo pedindo dinheiro, ela deixa de ter esse direito. Passa, então, a não contar mais com isso. Então, a lei obriga os pais ou as pessoas que estão sobre a tutela dessa criança a respeitar esse direito dela, né? E se ela não respeitar, ela pode sim, porque tem a lei, o capítulo, o artigo, ela pode sim, né, responder judicialmente. Então, o estatuto ele vem primeiro o capítulo, depois vem o título, e aí sim vem o artigo. Artigo 53. Vamos voltar lá? Olha lá. Título, organize né, em capítulo, título, subtítulo, que é o artigo, e os parágrafos e incisos que a gente vai ver agora, ok? Então, a estrutura dele é essa. Que tipo textual é esse? O estatuto é expositivo ou injuntivo. Injuntivo, a palavra injuntiva quer dizer que é norma, né? Algo que você tem que fazer. É obrigatório, ele te obriga, né? Injuntivo. E o suporte é o domínio discursivo jurídico, né? O estatuto ele está para o domínio discursivo jurídico, está na jurisdição. Então vamos lá, vamos ver novamente aí. Então a gente tem aí capítulo 4 do Direito à Educação, Cultura, Esporte ao Lazer, artigo 53. Vamos ler esse capítulo, que é bem pequenininho, e é uma aulas de leitura e interpretação de texto. E já que nós estamos estudando contexto, o gênero textual normativo, e a gente está vendo o estatuto dentro desse gênero, então a gente vai ler esse capítulo para a gente poder entender e interpretar. Então vamos lá, do Direito à Educação, Cultura, Esporte e Lazer, artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. A educação, ela tem como objetivo o desenvolvimento da pessoa humana. Pessoa que vai para a escola, ela desenvolve o preparo para o exercício da cidadania, tendo em vista que aí ela vai ter mais direito a ser respeitada no seu trabalho, ter dignidade, e qualificação para o trabalho, tá vendo? Então, exercício de cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes. Então, eu tenho o artigo 53, inciso, parágrafo 1, né? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, é lei, né? Igualdade de condição para que ela possa ir e permanecer à escola. Esse direito ele tem que ser respeitado. Como assim, professor? Mas se o aluno ele não tem condição de ir à escola, a prefeitura, os municípios, né, o Estado, ele tem que fornecer essa condição para que ele tenha acesso à escola, através de ônibus, vans. Esse é só um exemplo. Bem, direito de ser respeitados por seus educadores. E aqui educadores, a palavra educadores quer dizer pais, responsáveis, professores, todas as pessoas que estão envolvidas diretamente com a educação dessa criança e desse adolescente. Direito de contestar critérios avaliativos. Olha aí que interessante, né? Por isso é importante a gente entender o estatuto da criança e do adolescente. Então, a criança na escola ou adolescente, ele tem o direito de contestar o critério avaliativo. Se aquela avaliação que ele fez não foi respeitado o seu direito, né? Ele acha que de alguma forma alguma coisa deu errado, ele tem direito de contestar, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Então, ele tem direito de participar das escolhas, daquilo que for feito na escola, através de colegiado. Então, ele tem direito de participar. Acesso à escola pública e gratuita. Ele não tem que pagar por essa educação, e que essa educação tem que ser próxima de sua residência. Olha aí, né, que interessante.
Então, é um direito dele. Lógico que se os pais têm condições de pagar e acham que deve pagar para que seu filho estude, não há problema nenhum. Apesar de que a educação pública, ela é, sim, de qualidade. Então, o acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência. Olha quanta coisa apenas nesse artigo 53, no capítulo 4. Olha aí, quanto direito a criança tem. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, os pais, a sociedade em si, ela tem que estar inserida nesse processo educacional, participando nas reuniões escolares, juntamente com os professores que estão ali para poder, né, ajudar com que esses pais conheçam os caminhos que seus filhos estão trilhando na educação. Muito bem, muito interessante. Eu acho que é muito interessante a gente entender as leis para poder o quê? Qual a importância de se entender as leis? Para a gente poder o quê? A gente poder reivindicar os nossos direitos. Então, a partir do momento que eu conheço, eu tenho poder de reivindicar esses direitos. Muito bem, meninos. Para essa aula, eu gostaria que vocês lessem novamente esse capítulo e retirasse uma dessas frases que está aqui, ó, um desses parágrafos, ou um, ou dois, ou três, aquele que você acha melhor, e você vai fazer um pequeno texto falando sobre a realidade social, ou seja, a sua realidade. Será que esse direito está sendo respeitado? Como que você acha que esse direito deve ser respeitado? Um pequeno texto aí de poucas linhas, viu, meninos? Não precisa de muita coisa. Na verdade, você vai colocar a frase aqui, o parágrafo, e embaixo você vai fazer uma colocação, como eu fiz aqui enquanto eu estava apresentando, uma colocação pessoal, o que você pensa a respeito desse parágrafo 3 ou 4, como você acha que isso deve ser respeitado e de que forma isso acontece. E é só um comentário, ok? Então façam isso, registrem seus cadernos com a data de hoje e vamos em frente. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.